Deus continue a abençoar a cada um nessa noite. Pela graça, misericórdia de Deus, que mais uma vez nós estamos aqui, né? Vocês estão bem nessa noite? Amém? Vamos abrir nossa Bíblia para nós ganharmos tempo. No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler aqui. Podia pegar aquele outro caderno para mim, Miriam. Eu troquei o caderno. 2 Pedro, no capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3, versículo 1 em diante. Obrigado. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e dos mandamentos do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém. Incline sua fronte, vamos orar. Querido, nosso amado e eterno Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, aqui estamos nessa noite, como das outras vezes, ó Deus, totalmente dependentes do Senhor. E estamos aqui, ó Deus, congregado não sobre a base, o nome de um homem, mas o nome daquele que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso estamos aqui crentes, ó Pai, que realmente o Senhor está no nosso meio, porque ouvimos hinos cantados e a sua palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. E agora chegamos a esse momento tão sublime, no qual vamos ouvir a tua palavra e que ela possa ter, ó Deus, a plena liberdade de entrar no íntimo da nossa alma e assim, ó Deus, nos ajudar a ser melhor. Deus, perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, e conceda-nos, Pai, aquele entendimento para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco. No nome do Senhor Jesus é o que nós pedimos. Amém. Amém. Podei vos assentar? Sempre quando nós viemos à igreja, nós viemos com um propósito, né? E esse propósito é de sermos melhor. Eu quero dizer para vocês que eu estou melhor hoje do que ontem. Você não está melhor hoje do que ontem? E tracei como meta que amanhã eu quero ser melhor do que hoje. E o depois melhor do que amanhã. E até nós chegarmos ao ápice em que nós devemos chegar, que é a estatura de um varão perfeito. É de fé em fé, é passo a passo que nós vamos alcançar.
Nada das coisas Deus usa como mágica, mas Deus, Ele sempre trabalha com um processo, não é verdade? Mesmo quando Ele disse haja luz, o profeta diz que não foi uma questão de mágica, houve um processo, não se sabe quantos milhões de anos se passaram, mas um dia a luz veio, porque Deus não está preocupado com o tempo, é nós que estamos nessa dimensão chamada tempo e se preocupamos, que se eu não fazer hoje, amanhã já não dá mais. Deus não se preocupa com o tempo, porque Ele é o eterno, Ele é o Pai da eternidade, calcula-se a eternidade, não tem início e nem fim, e Ele é o Pai da eternidade, então você vê a grandeza do Deus ao qual você está servindo. Então é nós que muitas vezes se afobamos e queremos que as coisas aconteçam como um toque de mágica, mas não, elas têm um processo, um procedimento para acontecer. Na mensagem Um Manto Usado, o profeta diz que quando Eliseu recebeu aquela proposta de Elias, pode pedir o que você quiser aí, que vai ser te dado. E ele pensou bem, pensou e fez uma proposta, ou um pedido sábio. Ele disse: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito. Ele era audacioso, né, Eliseu? Eu, às vezes, olhando para o personagem Eliseu, dá para ver que ele tinha uma ambição, né? Porque se Elias era um profeta poderoso, olha que o que Elias, Deus fez através dele, foi algo sobrenatural. Você vai lendo ali no livro de Reis, você vai encontrar, quando Elias estava ali no monte, e que até o rei mandava aqueles lotes de pessoas, de 50 em 50, falar com ele, né? E Elias mandava ali um fogo e matava tudo, né? Então, a tal ponto que chegou um momento que eles vieram pedindo misericórdia, porque era tão grande o poder que estava sobre Elias. Agora chega o Eliseu e faz esse pedido: eu quero a porção dobrada do teu espírito. E quem sabe o profeta diz, Eliseu pensou, quando foi confirmado, então, havia uma condição: se você me vires quando eu subir, então você vai ter essa porção dobrada. Agora cabeu a Eliseu, irmãos, ele ficar vigiando Elias 24 horas por dia. Ele não largava Eliseu não largava Elias por um minuto. Se você observar, muitas vezes houve até proposta de Elias para Eliseu, dizendo: olha, fique aqui em Betel, casa dos pães aí, fica aí na escola dos profetas. Não, como em outras palavras, Deus existe, eu não vou largar de você, porque ele tinha essa ambição e querer a porção dobrada de espírito. Mas ao mesmo tempo foi se passando o tempo, e foi passando, e desde aquele momento em que ele recebeu essa promessa de, se ele visse Elias subir, que ele receberia essa porção. Nessa mensagem, Um Manto Usado, o profeta disse que passou-se 10 anos para ele conquistar o manto de Elias, que ali estava a porção dobrada de espírito. E o profeta diz, e aí cabe a nós, muitas vezes, como exemplo, tomar esse exemplo na questão de persistência. O profeta pregou uma mensagem intitulada Perseverança,
Abraão ficou 25 anos esperando uma promessa. Para Deus, 25 anos é questão de minutos, porque Ele é o eterno, mas para nós, é por isso que eu digo que nós muitas vezes estamos preocupados, né, com a questão do tempo, das coisas acontecer dentro daquilo que nós vimos, mas não. O que nós devemos fazer é ser perseverantes e confiar em Deus, porque Salomão disse no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que para todas as coisas há um tempo determinado, há um tempo para nascer, há um tempo para crescer, há um tempo para morrer. E muitas vezes nós, irmãos, quero que você observe isso, pedimos algo para Deus e pensamos que Deus é o mágico, que coloca algo ali dentro de um chapéu e já sai com um coelho ali, e assim sucessivamente. Deus não trabalha com mágica. Deus trabalha com duas formas. O profeta diz, Ele trabalha com um milagre, que isso pode acontecer a qualquer momento, mas também o processo. E o processo consiste em tempo. E muitas vezes, para nós conquistarmos coisas, nós temos que obter esses requisitos da palavra, e um deles está ali na estatura de um varão perfeito, que é a chamada paciência. Paciência é esperar em Deus. E uma das coisas que mais deixa o homem inquieto é a questão de esperar. Você pode ver, você fica numa rodoviária esperando um ônibus, é a coisa mais triste, né? Você está ali, você vai no centro, você chega numa loja, ninguém quer esperar numa fila ou num banco, seja o que for, todo mundo, porque Ele quer que as coisas aconteçam. Mas Deus já colocou ali, na estatura de um varão perfeito, a chamada paciência, porque o salmista mesmo disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha voz. Amém? Mas esse não é simplesmente o meu tema nessa noite. Eu gostaria de nós centralizarmos aqui questão de o poder da palavra. O poder da palavra. Quando nós falamos em palavra, nós observamos o seguinte: olhamos uma capa preta aqui com 66 livros dentro dela, uma biblioteca, uma letra. Isso aqui é um meio de nós se comunicarmos, porque a questão do alfabetismo, a leitura, isso aí são meios que nós podemos se comunicarmos uns com os outros. Você observou isso? Pessoa que sabe ler, tem uma placa lá dizendo pare, aquela ali é um meio de comunicação para ele parar, não é verdade? Mas quando nós olhamos nesse sentido palavra de Deus, nós não podemos olhar simplesmente na questão tinta, na questão letra, na questão papel. Nós temos que olhar com um olhar diferente, um olhar além do véu. Olhar é no poder, porque a Bíblia diz assim, ó, que a letra ela mata, mas é o Espírito Santo que vivifica. E quando nós viemos à igreja, nós viemos ouvir a palavra de Deus, não simplesmente uma menção de tinta e papel, mas nós viemos aqui ver e ouvir o poder da palavra, porque é o poder da palavra que muda as intenções do coração do homem. Paulo falou aos Hebreus, você vai lendo nos primeiros capítulos, ele diz, porque a palavra de Deus, ela é mais afiada do que uma espada de 2 fios, 2 gumes. E ela penetra onde? Além de juntas, medulas, e ela vai lá, entre a divisão da alma e o espírito, aonde nenhum outro meio operacional do homem poderia chegar lá, mas a palavra de Deus, ela vai lá, aonde ninguém pode ir. Um psicólogo, um psiquiatra, um médico, um cirurgião com seu bisturi, ele não pode ir aonde a palavra de Deus vai. Você quer dizer um amém para isso? Então, quietinho. Você crê que é dessa forma?
porque a palavra de Deus, ela tem um poder. Se você observar, Pedro nos está dizendo aqui, porque esse mundo que agora existe, e foram criados, eles foram criados pelo poder da palavra falada. Esse poder que fez com que as coisas viessem à tona. A ciência diz que cada elemento ele é um amontoado de átomos e moléculas, e assim consiste, forma-se um elemento, né? Mas o que faz então esses átomos, essas moléculas se ajuntarem e formar um elemento? É o poder da palavra falada. O que faz as nuvens, uma aceleração ali, se ajuntar com uma evaporação da água, e uma nuvem se ajuntar com a outra e trazer chuva sobre a terra. Se você vai observar, é o poder da palavra de Deus. Vocês compreendem? O que mantém esse planeta Terra em ordem? Todos os planetas, quem for no colégio, você vê ali que há na galáxia ali, tantos planetas, eles em órbitas, rodando, e um não se aproxima do outro, mas mantém a mesma medida. A Terra no seu chamado eixo imaginário, como que ela se mantém? Nos seus devidos graus, sem ir para a esquerda, sem ir para a direita, mas ali. Se você pegar um documentário, irmãos, você pode pegar ali no YouTube, chamado Estação Mir, que é uma estação que o mundo tem, a NASA tem, que ela está, não me lembro quantos mil metros acima de nós aí, ali eles dão uma volta várias vezes na face da Terra, porque eles estão em órbita com o planeta Terra. Então você vê a velocidade que eles giram ali, a 63 mil quilômetros, se não me foge da memória, eles rodam de velocidade, e você está aqui, você não vê que você está rodando a mais de 63 mil quilômetros horário. Mas o que mantém você, o que mantém esse planeta em órbita assim, e nesse eixo imaginário? Que poder é esse? É o poder da palavra falada. Porque quando Deus o fez, Deus montou ali as galáxias, colocando cada estrela no seu lugar, cada planeta no seu lugar, tudo formado ali, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. E quando Deus fez esse planeta Terra, Ele criou aqui como se um lugar para colocar a imagem e a sua semelhança nesse planeta. A ciência diz que lá em Marte não tem vida, lá em Plutão não tem vida, e assim sucessivamente, justamente porque aqui Deus escolheu esse planeta Terra para que ele pudesse arborizar, para que ele pudesse colocar animais, para que ele pudesse colocar plantas. E você viajando por aí, você vê tantas coisas lindas, natureza, né? Aqueles vales, aquelas montanhas, parece que foi realmente, olha essa foto aqui, ó, se você dá uma olhada, vê esse vale, essas montanhas, qual é o homem, qual é o pintor que poderia, o arquiteto fazer, a não ser Deus, através do quê? Do poder da palavra falada. E se você está aqui nessa noite, irmão, irmã, é por causa desse poder. Desse poder. E é esse poder, palavra falada, é que está preparando a sua igreja, a sua noiva. E o profeta diz, numa igreja pode faltar bancos, numa igreja pode faltar até um púlpito como esse, pode faltar instrumentos, pode faltar pintura nas paredes, mas o que não pode faltar na igreja é a palavra. Você pode estar ali sobre um teto coberto de capim, ou mesmo nos faz lembrar quando Jesus andava ali no Monte das Oliveiras, pregando debaixo daquelas árvores, ou mesmo ao relento, mas o que não podia faltar era a palavra, e ali estava a palavra, o verbo encarnado. Você sabe por que as denominações, elas se tornaram
como estão hoje, tão distantes de Deus, e rumando cada vez mais ao precipício, é porque a palavra faltou ali. Porque é a palavra que muda, irmão. E a palavra, ela tem o poder de transformação. O que era isso aqui antes? O que era? Leia Gênesis capítulo 1, você vai entender. O que era isso aqui? Alguém pode me citar Gênesis capítulo 1? No princípio... Era o quê? A terra era... No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou. Mas o que era isso? A terra era sem forma e vazia. Não havia nada. Sempre digo, quando você soma nada, mais nada vezes nada, dá o que? Nada. E essa terra era mais ou menos assim. Mas quando chega Deus ali, o Espírito dele pairava sobre as águas, sobre o abismo. E Deus se movia sobre a face das águas. E o que disse Deus? Palavra. Ele falou a palavra. E a palavra, ela foi que fez com que as coisas fossem se colocando, cada uma no seu devido lugar. Vocês entendem? Irmão, quero ler com vocês aqui, mensagem, o som incerto, no parágrafo 42. Há muitas coisas que produzem som, e há muitos sons incertos hoje, há incerteza de todos os lados, todo lugar que você olha, nos negócios nacionais, há incerteza. As reuniões, os grandes, dos quatro grandes, quando eles se unem, eles escrevem declarações, porém há uma incerteza se do outro lado, de cumprir a sua promessa, ou não. Há incerteza se vai chover amanhã, ou se vai dar tempo bom. Há incerteza em tudo que você olha, a não ser uma coisa que é certa, e esta é Cristo. Está vendo? Essa é uma coisa que você pode estar seguro, isso é certo. Eu perguntaria para você, e o que é Cristo para você? Cristo é a palavra. Porque a palavra Cristo, o significado de Cristo quer dizer ungido. E Cristo era Jesus, ungido. A palavra, o verbo de João, capítulo 1, versículo 14. E no princípio era o verbo. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos falando de quem? Da palavra ungida. E essa palavra ungida, quando ela voltou ao seu estado original, que saiu daquele corpo de 16 elementos, ela voltou ao seu estado original. E essa mesma palavra hoje é que ela está aqui nessa noite, trabalhando no coração de seres humanos. Essa palavra ungida, esse verbo encarnado, porque é Jesus que comanda a sua igreja. O profeta disse, se nós não tivermos Jesus nessa reunião, ela não teria nenhum significado. Mas como que nós temos Jesus aqui num corpo literal? Não, nós temos Jesus Cristo, a palavra ungida no nosso meio, trabalhando. E há uma outra coisa, é absolutamente certa para cada pessoa aqui dentro. Eu desejo deixar esse pensamento com você para iniciar. Isso é incerto se você vai sair vivo daqui hoje ou não. É incerto se você chegará a voltar ou não. É incerto se você verá um outro ano de vida. Porém, é uma coisa que sem dúvida é certa, é que a morte e o juízo a seguir.
E é tão seguro você se encontrar com isso como Deus está no céu. Observe isso. Você talvez marque um compromisso com sua esposa e diga: querida, eu levarei a um certo lugar. Talvez algo surja que você não possa fazer. Você talvez não possa cumprir com esse compromisso, cumprir com sua palavra. Você talvez diga: meu melhor amigo, eu vou me encontrar com o irmão, vou fazer certa coisa, eu deixarei ficar com o dinheiro, ou ficar com o meu carro, todo tipo de negócios. Mas veja, há incertezas nisso. Porém, uma coisa que é certa é que um dia você vai morrer e depois disso você vai se deparar com juízo. Assim que não se esqueça disso enquanto nós estamos falando sobre incerteza. Agora, há pessoas que pensam que, contanto que vamos à igreja, contanto que pertençamos à igreja, que ouçamos um bom sermão de vez em quando e assim por diante, tudo está bem. Mas não é isso. Não é a questão de você pertencer a uma igreja, simplesmente ouvir um sermão. Não, apenas desejo lhe falar hoje com vocês. Se eu puder ensinar-lhes algumas coisas, eu sei que deveriam saber. Isso é algo que nos tornará melhores e nos ajudará pelo caminho. E espero que Deus nos ajude hoje a transmitir algo para vocês, que os faça compreender o que devem ser e o que deveriam ser. E ao dizer-lhes também que me faça compreender que eu tenho que ser um homem melhor do que sou e do que tenho sido, e a cada dia que me levanto um pouquinho mais alto, eu estou mais perto de Cristo. É para isso que estamos aqui nessa noite, na sinceridade e integridade dos nossos corações. Eu creio que nós não viríamos a uma igreja onde temos que ficar sentados aqui e muitas vezes sofrermos calor ou frio, só para virmos à igreja pelo prazer de vir. Eu creio que você vem por uma determinada coisa, e que essa coisa seja Cristo e a sua palavra. Aí está a diferença, aí está o sucesso de um culto ser abençoado para você. Quando você não vem com objetivos frustrados, como eu reparar alguém, eu vou lá para ver a roupa de alguém, eu vou lá para ver isso. Não, você veio aqui para ver Jesus, ver a palavra manifestada em nosso meio. Amém? Porque quando você faz isso, você está dando espaço para que Jesus venha, a palavra, e trabalhe no seu coração, elimine os desejos errados e coloque os desejos corretos, elimine os pensamentos, as conjecturas, os quadros, e você começa a ver, ter uma visão, não uma visão do mundo, mas a visão de Deus. E a visão de Deus, ela é muito mais alta do que a visão do homem. Ela é uma visão bem diferenciada. Porque o homem, ele consegue enxergar limitado, e Deus não. Deus, ele olha infinitamente. E quando nós viemos aqui, nós obtemos essa visão. Nós não estamos enxergando daqui a 6 meses, a 1 ano, nós estamos enxergando lá no outro lado, na eternidade. Eu creio que eu falava, acho que ontem ali em Barra Funda, quando nós falamos em dimensões, nós fizemos uma distância muito grande na nossa imaginação. Por quê? Porque nós somos realmente limitados. Mas as dimensões, elas se entrelaçam, elas são tão pertinho uma das outras. Se você observar, nesse momento, exato momento, nós estamos vivendo em 4 dimensões, ao mesmo tempo, que é a luz, matéria, tempo e espaço. É isso? Luz, matéria, tempo e espaço. Estamos vivendo nessas 4 dimensões. Porque a luz, sem a luz, não se vive. Não estamos falando dessa luz, essa luz elétrica aqui. Estamos falando da luz do sol. Você pode notar que tudo é movido, uma planta, toda a natureza, ela é movida pelo sol. O sol não está aqui agora, nesse exato momento, mas se você viajar para frente, aí você vai encontrar o sol, ele está brilhando em algum lugar nesse momento, nesse planeta Terra, produzindo vida, vitamina D para aquela planta,
de Deus para mim, para você. Está vendo? Espaço, o espaço sideral onde está hoje a internet trabalhando, os satélites, os canais de televisão, as ondas de rádio, os aviões estão... Você acha que... Irmãos, eu até mesmo pensava que quando um avião viaja aí, nesses aviões cruzeiros aí, a gente pensa que simplesmente dá na cabeça do piloto ali, dele pegar e eu vou lá para São Paulo, sobe aqui e viaja como ele quer. Não, não é bem assim. Lá no aeroporto, na realidade, o piloto, ele só faz a decolagem e a chegada. O resto é um engenheiro que faz lá no aeroporto toda a rota, e ali coloca o disquete ali dentro a bordo do computador ali, e ele vai dirigir toda a rota, porque há vias, tem vias no espaço sideral aí para eles viajar, porque senão dava mais acidente lá em cima do que embaixo na terra. Você pode pesquisar isso aí. E quem que criou esses canais, essas vias, as ondas sonoras, como o rádio 105.9? Vocês estão compreendendo, irmãos? Está ajudando vocês? Eu quero que você observe a grandeza desse Deus. Estamos falando o poder da palavra. Quem criou essas coisas aí? Radiodifusão AM, quer dizer, ondas médias, ondas curtas, ondas FM, são tudo ondas nesse espaço aí. Estamos vivendo realmente nesse momento. Tempo, tudo é controlado pelo tempo, estamos vivendo, mas você vê que elas se entrelaçam, você está vendo em 4 ao mesmo tempo. E a quinta dimensão, muitos imaginam, a quinta dimensão, que tem que passar a galáxia fulana de tal, passar o Urânio, passar a Lua, passar o Sol. Isso aqui é uma imaginação. A quinta dimensão, ela é bem pertinho, a tal ponto, que eu quero que você entenda nessa noite, a tal ponto que a quinta dimensão, ela está influenciando nessas 4 dimensões, com suas ondas negativas. Quando você vê algo de mal ali na rua, isso é ondas negativas da quinta dimensão, porque os demônios, eles estão operando ali é o lugar deles, exclusivo. Lembra que uma vez o pastor Oswaldo desenhou ali a influência dos 2 mundos? Porque é tão pertinho dessas 4 que elas conseguem atingir aqui. E a sexta dimensão também, ela é tão pertinha da quinta e dessa que nós estamos vivendo aqui, que Deus pode trabalhar através disso. E se você observar provas bíblicas, você pode ver que a quinta dimensão, ela é tão pertinha da sexta, que o rico estava lá no inferno, e quando nós olhamos na Bíblia, parece que é uma distância muito longe, mas eu vou dizer uma coisa, irmãos, se daqui a 300 metros, daqui a pouco eu não consigo divulgar a fisionomia de uma pessoa, não é verdade? Em 300 metros posso até ver um vulto ali, mas o rico, ele divulgava certinho a fisionomia de quem? Do Lázaro, que estava ali no seio de Abraão, e ele estava onde? Na sexta dimensão. Você está compreendendo? Tão pertinho que ele chegava a se falar, dizer: pai Abraão, manda o meu amigo Lázaro aí, que molhe a ponta do dedo numa água e vem e refresca a minha língua. Só que Deus disse: não pode, porque há uma separação entre essas 2 dimensões, há um abismo entre nós. Nós não podemos ir lá e nem vocês vir aqui. E o que fez essa divisão é o poder da palavra, há uma autoridade.
Assim como a lua, ela se mantém na sua posição, que Deus disse: lua, você fique posicionada aí, ó. Quem gira é a terra, não é a lua. O sol, você se posiciona, e quantos milhões de anos está ali o sol? E ele não se muda, porque Deus disse: você fique aí. É a terra que está girando. No colégio nós aprendíamos, colocava uma vela ali, né? Aquele é o símbolo do sol. E você pegava o globo, né? Começava a girar. Então, isso aqui nós aprendemos até na escola, né? Mas eu quero que você observe a grandiosidade desse poder da palavra. Então, cada coisa na sua posição, cada dimensão. A tal ponto que quando uma pessoa que ela não tem Deus, e ela está partindo para o outro lado, você pode ler, em muitas mensagens você encontra isso. E eu já tive essa experiência de ver pessoas morrendo sem Deus e pessoas morrendo com Deus. Uma saindo dessas 4 dimensões e entrando para a 5ª, e outra saindo dessas 4 dimensões e indo para a 6ª. E uma delas, vou dizer para vocês, o irmão Turíbio. Ali no hospital, eu vi ele saindo de uma dimensão e entrando para outra, com esses olhos naturais aqui, ó. Não foi uma visão que eu tive, um sonho, não. Eu vi pessoalmente. Como também vi pessoas numa aflição terrível, terrível, terrível. Não querendo ir, porque se é um lugar bom, todo mundo quer ir, né? Mas para um lugar ruim, ninguém quer ir. E o irmão Brana fala daquele homem que ele não cria em Deus. Vocês já leram essa mensagem? Se alguém puder me ajudar, citar ela, pode. Ele não cria em Deus. Mas aquela mãe cria em Deus, e ela guiava seus filhos, levava seus filhos na igreja para ouvir a palavra de Deus. E aquele pai, ele não cria em Deus, ele abusava, a tal ponto que um dia ele disse: se existir Deus, que me mate agora, nesse exato momento. E ele desafiou Deus. Deus não matou ele ali, porque Deus não está disposto a obedecer a qualquer um, não. Mas o profeta disse que dali a pouco, quando ele menos esperou, deu um raio lá, matou, incendiou seus paiol, né? Matou tanto os seus cavalos. E passou um tempo, ele estava lá, num leito, para morrer. E ele chamou seus filhos, estavam morrendo, e ele disse: meus filhos, é o seguinte, vocês não venham pelo caminho que eu vim. Porque aonde eu estou indo agora, demônios, é isso que a mensagem diz, né? Demônios estão me acorrentando. E ele vivo, nesse corpo ainda falando. Demônios estão me acorrentando. É um lugar terrível, vocês não vêm por esse caminho, mas sigam o caminho que a tua mãe guiou vocês. Então você vê quão perto ficam as dimensões. Você vê que a alma sai de um corpo e já entra noutra dimensão. Lembra que o pastor falou aqui esses dias, o pastor Oswaldo, sobre corpos teofânicos, corpos celestes, corpos terrestres. Pois bem, estamos falando então sobre o que mesmo? Poder da palavra. Mais um pouquinho aqui, ele disse: vocês nunca vêm para me ouvir, ainda que talvez eu faça o melhor que eu posso, porém, eu nunca levei ninguém a Deus. Um profeta falando isso. E eu então, como me sinto? Vocês vieram aqui para ouvir o Adílio? Pergunto para vocês simplesmente vieram aqui para ouvir o Adílio? Se eu não tivesse essa mensagem nas minhas mãos, que é o poder da palavra falada, será que se eu mandasse um convitezinho especial para vocês, para vir me ouvir,
minhas ideias, meus quadros, será que vocês viriam isso, tirar o tempo para vir ouvir? Mesmo que vocês fossem meus amigos, porque eu recebo convite quase todo dia, mas eu não tenho esse tempo para ouvir muitas coisas. Mas nós tiramos esse tempo para ouvir quem? Deus através, porque esse é o poder que te impulsiona. Você viu como a palavra tem poder? É ela que você está lá no domingo, meia-tarde, você pode estar, em outras palavras, no melhor momento, mas daqui a pouco a palavra vem lá e diz: ó, está na hora de você ir para casa, você tem que tomar o teu banho. Não é isso que a palavra faz? Ela fica falando, ela fica impulsionando: ó, está na hora de você tomar o banho, né? E a mãe já a palavra fala no coração dela: e não é só você, tem que arrumar as crianças também. E você começa, e a palavra leva você a tomar banho, a trocar roupa. Você vê como ela tem poder? A palavra, ela te impulsiona a você vir, e foi ela que te trouxe aqui para você ouvir Deus falar. Porque olha o que o irmão Brana diz aqui, ó: vocês nunca vêm para me ouvir, ainda que talvez eu faça o melhor que eu posso fazer, mas eu nunca levei ninguém a Deus, ninguém poderia levar a não ser Cristo. Assim como aquela atmosfera da quinta dimensão leva as pessoas a ir para os bailes, para os lugares que não agradam a Deus, também a atmosfera de Deus nos força, porque nós somos do mesmo material de Deus, irmãos. Você vem ouvir os cânticos, talvez. Os cânticos são muito bons, nós gostamos do tipo de cântico. Porém, cântico não leva as pessoas a Cristo. É o Espírito Santo que leva pessoas a Cristo. Porque se fosse só o cântico, nós temos um monte de cânticos aí fora. Tem pessoas nesse exato momento numa cantarola, como se diz. Mas está levando eles a Cristo? Não. Mas a palavra também ela é expressada através de um cântico ungido. Você diz: mas então não adianta nós irmos na igreja cantar, porque não, aí que está o filtro do homem que pensa, porque tudo que nós cantamos também tem que passar por um filtro, porque isso tem que ter conectividade com a palavra. Se nós viesse aqui cantar algo que não é da palavra, isso não leva a Cristo, isso afasta de Cristo. Um pouquinho mais aqui, ó. A pregação não leva. Pregação não leva as pessoas. Que estranho, né? Por isso que a Bíblia diz: um povo sem um profeta se corrompe mesmo, né? Porque se a pessoa não tiver uma mente espiritual, não tiver o Espírito Santo, ela nunca vai crer num profeta. Você vê o profeta falando aqui, irmãos, ó, o cântico não leva a Cristo, a pregação não leva a Cristo. Você poderia dizer: mas então o que estou fazendo aqui? Mas para um pouquinho, deixa o mensageiro falar. A pregação não leva, ainda que tentemos fazer o melhor que podemos. O pastor não leva. Eu não levo. Nós fazemos o máximo que podemos para levar as pessoas a Cristo ou para pregar o Evangelho. Porém, é o Espírito Santo que tem que levar seu coração e dar-lhe aquele som certo. Não podemos pregar o Evangelho do que achamos que é correto, porém o Espírito Santo tem que dar o som que ecoa em seu coração, e há um som certo. Isso é o quê? É o poder dessa palavra trabalhando no coração. Isso convence o homem do pecado. Isso faz ele mudar de ideia. Isso dissolve todas as dúvidas e traz a fé, quando o Espírito Santo, através da sua palavra. Porque se você observar, irmão, só voltando aqui um pouquinho, falamos em palavra, é aquilo que eu falei no início, não é tinta, não é papel, isso aqui é um poder, e é nesse poder que nós temos que olhar.
Lá no Velho Testamento, quando aquele trigo era moído para fazer a farinha, no qual era feito os pão asmos, para levar ali no tabernáculo, aquela farinha, ela simbolizava quem? Simbolizava Cristo. É por isso que Isaías vem e diz que ele foi moído por nossos pecados, por nossas transgressões. Aquela farinha ali representava Cristo, e Cristo era a palavra. Se você observar o próprio Eliseu, no livro de Reis, você encontra que um dia ele estava ali e fizeram um caldo, em outras palavras, uma sopa, né? E Eliseu chega ali e eles tinham pegado uma erva venenosa e não sabiam, inconscientemente tinham colocado ali. Mas quando o profeta chegou ali e ele disse: a morte na panela, a morte na panela, todo mundo ficou apavorado, porque era o alimento deles. Mas me traga um punhado de farinha aqui. E eles trouxeram um punhado de farinha. Parece isso, irmão, uma história sem pé e sem cabeça. Não é verdade? Que nem para uma criança, quando se fala sobre Eliseu tirando a morte da panela, parece uma historinha qualquer, mas não. Tudo isso tem significados relativos com Cristo, com Jesus. Essa farinha representava Cristo, representava a palavra. Me traga uma farinha, e colocaram a farinha na panela, e a morte foi expulsa dali. Quando chega na casa daquela viúva, o que ela tinha? Ela tinha um pouquinho de farinha, que era a palavra. Mas ela tinha só a farinha, ela tinha também o azeite, que é o símbolo do Espírito Santo. Aqui está, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é o Espírito Santo que vivifica a própria palavra que ele escreveu. Leia 2 Pedro, porque as profecias desse livro não são de particular interpretação, porque nunca foram escritas por um pensamento de homem, mas foi o próprio Espírito Santo, através dos seus profetas, dos seus homens, que escreveu essa palavra. Então, quando essa farinha ela foi lançada na panela, dissolveu a morte. Quando nós recebemos essa palavra, nós recebemos vida, porque receber a Cristo, a palavra é receber vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que crer em mim, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Jesus disse isso. Você quer ver o que diz a Bíblia aqui no livro de São João? Capítulo 8. Capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rio de águas vivas correrão do seu ventre. E no 8 e 31. Se vós permanecerdes aonde? Em minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. Se a pessoa se consta como um discípulo de Jesus, como um seguidor de Jesus, ele tem que estar onde? Na palavra. Não é em uma igreja, um slogan de uma igreja, numa fachada ali escrita, não. É estar na palavra. Porque é a palavra que tem esse poder para nos preparar. No versículo 43 de São João, capítulo 8, porque não entendeis a minha linguagem. Jesus pergunta para aqueles fariseus: por que vocês não entendem a minha linguagem? Porque não é qualquer um que entende a linguagem de Deus, porque a linguagem de Deus é uma linguagem sobrenatural, ela não é uma linguagem natural. Disse Paulo aos Coríntios, você vai lendo ali, creio capítulo 1 em diante, que aquele que se diz ser sábio, ele não vai entender. Mas Deus revelou a quem? Aos pequeninos, aqueles que se diz não entender, porque isso é o sobrenatural. Deus pegou as coisas vis desse mundo para confundir aquelas que dizem ser alguma coisa. Você compreende isso? Então é a palavra, irmão, no coração de um irmão, de uma irmã, por mais simples que seja, mas se Deus vem ali e revela, ele passa a ter uma visão diferenciada que nem um teólogo
por mais estudo que ele tenha, jamais irá compreender. Você pode ver um padre, para ele se formar padre, ele tem que entrar numa faculdade ali, ficar na média de 12 anos estudando ali. Você entra pequenininho, jovenzinho ali. É isso, irmão Joel? E sai de lá, se formando para instruir o povo a respeito de Jesus. Sai de lá e fala um monte de bobagem que não traz nenhuma edificação. E Deus pega um ninguém ali do meio do mato, da roça, como o nosso próprio profeta, não é verdade? Com a 7ª série, e vem ali e revoluciona o mundo com sua mensagem, atingindo a mim aqui no outro lado, atingindo a você. O que é isso aí? Será que foi simplesmente o Brana? Não foi o Brana, foi Deus, a sua palavra, a mensagem que Deus usou. Atravessou mares, oceanos, e veio vindo, e veio atingindo os eleitos. Foi lá nos países gelados, onde tão difícil de chegar, mas a mensagem foi lá. Atingiu os continentes, ela está nos 4 cantos da terra. Será que a palavra de um homem poderia fazer isso? Que às vezes um escritor, ele é bem conhecido aqui na sua região, mas lá do outro lado do mundo nem viram falar dele. Mas essa palavra, essa mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, ela está nos 4 cantos da terra. Porque é uma promessa. Ele diz, a tua mensagem ia percursar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podes ouvir a minha palavra? Jesus pergunta para eles, por que vocês não entendem a minha linguagem? Por que vocês não podem ouvir? Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele sempre foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele próprio é, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas eu vos digo a verdade, e não me credes, quem dentre vós me convence do pecado? Se eu vos digo a verdade, por que então não credes? Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Diferencial. E quem quer essa verdade? São João 17 e 17. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Amém? Vamos parar por aqui? Amém? Amém? Muito bom, então. Vamos se colocar de pé? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Você tem um dom? Você tem um talento? Então diz assim, ó: meus dons e talentos são para te servir, meus dons preciosos são teus. Na minha vida sem ti, tu és meu Senhor.
Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. Só o solo. Você escondeu a palavra de Deus no seu coração? Nós somos vasos, e vasos de honra onde Deus se esconde. A palavra de Deus, aqueles pergaminhos, eles eram escondidos em barros. Isso era a palavra de Deus, e aquilo era um tipo da igreja espiritual hoje. Deus escondendo a sua palavra através de homens, através de mulheres, mesmo que muitas vezes o diabo venha dizer: mas você não faz parte desses vasos. Diga: diabo, Deus me escolheu. Se eu sou um vaso, Ele vai me aperfeiçoar, ainda que Ele tenha que me quebrar, ainda que Ele tenha que me transformar em um vaso novo, mas eu sou um vaso de honra. Aleluias.